Boa tarde a todos. Meu nome é Heloísa e junto com o Eduardo e o Thiago nós vamos apresentar o seminário sobre respiração celular. Esta atividade faz parte das avaliações da disciplina de Química Orgânica Biológica, ministrada pelo professor Ricardo. Duas características dos organismos vivos são a capacidade de respirar e a de adquirir nutrientes. Mas por que os organismos vivos precisam consumir esses recursos? A resposta é simples: para produzir energia. O oxigênio e o alimento devem atuar juntos para converter a energia bioquímica presente nos alimentos na moeda energética da célula, o trifosfato de adenosina, por meio do processo chamado respiração celular. Ela pode ser realizada de duas formas, a aeróbica e a anaeróbica. Vamos começar falando sobre a respiração aeróbica. Ela é realizada mediante a presença de oxigênio e ocorre no interior das mitocôndrias, isso para células que são eucariontes. A glicose ela é a principal fonte de energia desse processo e ela é decomposta por meio da reação de glicólise. A glicose ela é oxidada e o oxigênio ele atua como receptor de elétrons, sendo reduzido. Essa etapa ela gera gás carbônico, água e adenosina trifosfato, ou conhecido como ATP. Ele é um processo altamente energético que pode fornecer de 36 a 38 moléculas de ATP por organismo. Ela é realizada por células procariontes, como bactérias, e células eucariontes, como células animais e vegetais. A respiração anaeróbica, por outro lado, é realizada quando não há presença de oxigênio e ocorre no citoplasma da célula. Aqui também ocorre a glicólise, porém, como não há oxigênio, os receptores de elétrons eles passam a ser sulfato ou nitrato. E é um processo bem menos energético, que produz em torno de duas moléculas de ATP, além de sulfuretos, nitretos e metano. É realizado principalmente por bactérias. Mas há diferença entre respiração anaeróbica e fermentação? Há sim, embora elas sejam bem similares. Ambos os processos não necessitam do oxigênio para ocorrer, porém, diferente da respiração anaeróbica, a fermentação utiliza de moléculas orgânicas como receptores de elétrons. Dessa forma, os principais produtos da fermentação são ácido lático e etanol. O processo de fermentação lática, inclusive, é o que acontece nos nossos músculos. Quando consumimos o oxigênio disponível numa região, o processo de fermentação se inicia e o ácido lático produzido ele causa a sensação de ardência nos nossos músculos. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo em cada uma das etapas da respiração celular, tendo início na glicólise, onde a gente vai transformar a glicose em piruvato para seguir então para o ciclo de Krebs e para a cadeia transportadora de elétrons. Ela vai ter início então com a transformação da glicose em glicose 6-fosfato, através da ação da hexoquinase, que vai depender da entrada de um ATP, que vai se converter para ADP, liberando energia. A glicose 6-fosfato, então, vai ser convertida a frutose 6-fosfato através da fosfoglicose isomerase. Com a entrada de mais uma molécula de ATP, se convertendo a ADP e liberando energia, a frutose 6-fosfato vai ser convertida a frutose 1,6-bisfosfato através da ação da fosfofrutoquinase 1. Essa molécula, então, vai ser quebrada em duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato através da aldalose, que com a redução de duas moléculas de NAD+, serão convertidos a 1,3-bifosfoglicerato. Em seguida, duas moléculas de ADP são convertidas em ATP através da fosfogliceratoquinase, transformando a molécula em 3-fosfoglicerato. Esse é isomerizado para 2-fosfoglicerato através da fosfoglicerato mutase e convertido a fosfenolpiruvato através da enolase, liberando uma molécula de água. Por fim, mais duas moléculas de ADP são convertidas em ATP, chegando então ao piruvato, através da piruvatoquinase. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre o ciclo de Krebs. Ele começa um pouquinho antes de entrar no ciclo em si, onde a gente vai transformar o piruvato em acetil-CoA, através da entrada da coenzima A e da redução de uma molécula de NAD+, que vai se converter a NADH, através da ação da piruvato desidrogenase. A acetil-CoA, então, vai reagir com uma molécula de oxalacetato, formando citrato, utilizando a citrato sintase para isso. Em seguida, o citrato vai ser convertido a isocitrato através da aconitase. Através da redução do NAD+, o isocitrato vai se transformar, então, em alfa-cetoglutarato, que através da redução de outra molécula de NAD+, é transformado em succinil-CoA.
novamente com a participação da coenzima A. A succinil-CoA, então, é convertida a succinato através da conversão de um ADP em ATP. O succinato, então, se converte a fumarato através da redução de uma molécula de FAD para FADH2, catalisada pela succinato desidrogenase. O fumarato se converte, então, a malato através da fumarase, com a entrada de uma molécula de água no sistema. E o malato, através da redução do NAD+ para NADH, com a ação da malato desidrogenase, se transforma em oxaloacetato. E esse oxaloacetato pode reagir novamente com uma acetil-CoA, formando novamente outra molécula de citrato. E com isso, a gente entra na forma cíclica, onde o produto do nosso ciclo pode voltar a reagir com outro piruvato, formando novamente mais moléculas de ATP, ADP, NADH e FADH2. E ainda na etapa de fosforilação oxidativa, boa parte dessas moléculas formadas como o NADH e o FADH2 ainda vão ser convertidos em mais moléculas de ATP, gerando mais energia ainda na respiração celular. A cadeia transportadora de elétrons, que ocorre através dos complexos da membrana mitocondrial interna, é o processo pelo qual as coenzimas em seu estado reduzido doam elétrons e liberam prótons, que são utilizados para a geração de ATP. Fazem parte dessa cadeia 4 complexos de proteínas de membranas: a coenzima Q, que conecta os complexos 1 e 2 ao 3, e o citocromo C, que conecta o complexo 3 ao 4. O NADH transfere seus elétrons no complexo 1 e o FADH2 no complexo 2. Com o auxílio da coenzima Q, esses elétrons são movidos para o complexo 3 e pelo citocromo C são transportados para o complexo 4. Durante esse processo, os prótons são transferidos para o espaço intermembranas, enquanto os elétrons são transportados entre os complexos. Isso gera um gradiente de concentração entre o espaço intermembranas e a matriz mitocondrial. Em seguida, os íons de hidrogênio são transportados para dentro da matriz mitocondrial pelo complexo giratório denominado ATP sintase. Nesse momento, ocorre a geração de ATP. A energia do gradiente de prótons é utilizada para a fosforilação do ADP, formando o ATP, em uma reação conhecida como fosforilação oxidativa. Por fim, os elétrons presentes no complexo 4 são doados para o seu receptor final, o oxigênio. Ele se associará ao hidrogênio presente dentro da membrana, formando H2O. A compreensão das etapas da respiração solar é chave para manipular micro-organismos em diversas aplicações industriais. Um exemplo é o ácido cítrico. Ele domina o mercado de reguladores de acidez devido às suas amplas aplicações na indústria de bebidas não alcoólicas e à crescente preferência social por alimentos seguros. Ele é um intermediário-chave do ciclo de Krebs e sua produção em escala industrial é feita principalmente por processos microbianos, utilizando em sua maioria o fungo Aspergillus niger. Estima-se que cerca de 99% da produção mundial de ácido cítrico ocorra por fermentação. Em 2016, aproximadamente 68% do ácido cítrico produzido em todo o mundo foi utilizado na indústria alimentícia, 17% na indústria química, 8% em produtos farmacêuticos e cosméticos e 7% em outros setores, como têxteis e metalurgia. Bom, para concluir, o processo de respiração celular é o principal mecanismo de obtenção de energia da célula e é fundamental para a sobrevivência. É essencial para a biotecnologia entender o funcionamento desse processo, pois ele permite inovações nas áreas de citologia e metabolismo celular, além das aplicações nos processos de fermentação, principalmente na área de alimentos. Obrigado por terem assistido até aqui e desejamos para todo mundo um ótimo fim de semestre.